E aí pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Todo mundo sabe que a vida dos famosos geralmente vem com muito luxo e dinheiro, mas muitos não conseguem lidar bem com a fortuna e acabam na miséria. Hoje, vamos mostrar 25 artistas famosos que fizeram muito dinheiro, mas acabaram sem nada no final da vida. Antes de começarmos, não se esqueçam de dar aquele like, se inscrever no canal e comentar se eram fãs de algum desses artistas. Seu comentário é super importante para nós. Agora sem mais demora, bora para o vídeo. Super Curiosidades TV. Iniciamos falando de El Que Maravilha, que foi uma modelo, jurada, apresentadora e atriz teuto-brasileira, conhecida por ser um verdadeiro ícone da TV nos anos 80. Nascida na Alemanha em 22 de fevereiro de 1945, ela era conhecida por sua autenticidade e visual único, com diversas perucas e roupas extravagantes que a tornavam inconfundível. Infelizmente, El Que nos deixou em 16 de agosto de 2016, aos 71 anos, devido a uma falência múltipla dos órgãos após uma cirurgia para tratar uma úlcera. Apesar do grande sucesso em sua carreira, ela enfrentou problemas financeiros devido à má administração, muitas festas e questões relacionadas ao consumo de bebida alcoólica, passando seus últimos dias praticamente na miséria. Wilson Simonal foi um cantor e compositor carismático, que alcançou grande sucesso nas décadas de 60 e 70, acumulando uma fortuna ao longo de sua carreira. Nascido no Rio de Janeiro em 23 de fevereiro de 1938, além de cantor, ele também chegou a fechar muitos contratos como garoto propaganda de grandes empresas. No entanto, sua carreira enfrentou um declínio após ser acusado de tortura e extorsão mediante sequestro contra seu contador. Simonal faleceu em 25 de junho de 2000, aos 62 anos, vítima de cirrose hepática devido ao alcoolismo. Após essas polêmicas, ele encerrou sua carreira e, embora não tenha perdido tudo, viveu seus últimos anos de forma mais simples. Jorginho Guille, conhecido como um socialite playboy, foi um herdeiro milionário famoso por suas conquistas amorosas e por enfrentar uma falência financeira. Ele nasceu em 5 de fevereiro de 1916 e, após a morte de seu pai, herdou toda a fortuna da família, estimada em cerca de 24 bilhões de dólares. Guille viveu uma vida de luxo e extravagância, porém não conseguiu administrar adequadamente os negócios da família, levando à sua falência. O socialite faleceu em 5 de março de 2004 aos 88 anos, devido a um aneurisma da aorta abdominal. Em seus últimos dias, Jorginho viveu como hóspede de favor em um quarto no Hotel Copacabana Palace e afirmou não ter arrependimentos, pois teve uma vida muito melhor do que poderia ter imaginado. Clodovil, conhecido por sua genialidade, começou sua carreira como um estilista de renome, mas ficou famoso nacionalmente como apresentador e político, acumulando uma fortuna ao longo de sua vida. Nascido em 17 de junho de 1937, Clodovil levou uma vida de extravagâncias, com gastos descontrolados em joias, quadros, roupas e enfrentou perdas em processos judiciais, entre outros. O apresentador faleceu em 17 de março de 2009, aos 71 anos, vítima de um AVC. Embora tenha deixado 2 mansões, estas foram leiloadas para quitar as dívidas judiciais que ele acumulou. O cantor Belchior, que é considerado um dos grandes compositores da música brasileira, alcançou sucesso gravando hits como Velha Roupa Colorida e Como Nossos Pais, inicialmente interpretadas por Elis Regina em 1975, entre outras músicas populares. Ele nasceu no Ceará em 26 de outubro de 1946, e repentinamente, Belchior abandonou sua carreira e desapareceu, chegando a ser procurado pela polícia do Paraguai. Belchior faleceu em 30 de abril de 2017 aos 70 anos, vítima de uma ruptura de um aneurisma da aorta. O cantor deixou dívidas por onde passou, incluindo cerca de R$1 milhão em um processo trabalhista movido por seu secretário particular. Quando ainda vivo, Belchior teve suas contas e propriedades bloqueadas pela justiça, e chegou a viver em abrigos e até mesmo na casa de fãs por um tempo. O famoso cantor Reginaldo Rossi, mais conhecido como o Rei do Brega, alcançou o topo das paradas musicais com sucessos como a música Garçom.
Ao longo de sua carreira, vendeu mais de 5 milhões de CDs e chegou a lucrar mais de 1 milhão por mês com seus shows. Nascido em Recife, Pernambuco, em 14 de fevereiro de 1944, sua vida acabou em falência devido à má administração financeira e ao vício em jogos. Infelizmente, Rossi faleceu em 20 de dezembro de 2013, aos 69 anos, vítima de uma falência múltipla dos órgãos causada pelo câncer de pulmão. Após sua morte, a família enfrentou dificuldades financeiras, precisando de ajuda até mesmo para o sepultamento. O ator Francisco de Franco brilhou na TV, no cinema e até mesmo como modelo e diretor de produção em diversos filmes. Com o passar do tempo, sua presença na mídia diminuiu e ele foi gradativamente esquecido pelos fãs. Nascido em São Paulo, em 7 de maio de 1938, Francisco dedicou seus últimos anos como servidor público em São Bernardo do Campo. Infelizmente, sua vida chegou ao fim em 10 de abril de 2001, aos 62 anos, devido a um câncer de pulmão. Seu último trabalho nas telas foi no filme Amor Imortal, lançado no mesmo ano de seu falecimento. Tragicamente, Francisco enfrentou seus últimos dias em condições de pobreza e doença, com apenas 6 pessoas presentes em seu velório. O cantor Tinoco foi integrante da famosa dupla Tunico e Tinoco, que alcançou vendas de 20 a 50 milhões de CDs e realizou mais de 40 mil apresentações ao longo de sua carreira. Ele nasceu em São Paulo, em 19 de novembro de 1920, mas infelizmente faleceu em 4 de maio de 2012, aos 91 anos. O cantor era conhecido por sua generosidade, sempre ajudando muitas pessoas e nunca se preocupou em guardar dinheiro, vivendo seus últimos anos de forma simples e sem luxo. Wilza Carla foi uma figura marcante que atuou em novelas da Globo e na extinta Rede Manchete, além de ter sido jurada em programas do Silvio Santos. Nascida no Rio de Janeiro em 29 de outubro de 1936, ela enfrentou um AVC em 1994, mas nunca se queixou da doença, apenas lamentou o afastamento de amigos durante esse período difícil. A atriz nos deixou em 18 de junho de 2011, aos 74 anos, e passou seus últimos anos sendo cuidada por sua filha, chegando a enfrentar muitas dificuldades financeiras para custear tantos medicamentos do seu tratamento. Seu último trabalho na TV foi em 1991, na minissérie O Portador, pela TV Globo. Renato Rocha foi baixista de uma das maiores bandas da história da música brasileira, a Legião Urbana. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 27 de maio de 1961, porém vários problemas com bebidas e atrasos em shows o levaram à expulsão da banda. Infelizmente, em 22 de fevereiro de 2015, Renato sofreu uma parada cardíaca aos 53 anos, e foi encontrado morto em um quarto de hotel no litoral de São Paulo. Quando deixou a banda, o ex-baixista tomou um rumo difícil, enfrentando problemas com drogas e chegando a morar nas ruas. Norma Benguel, uma verdadeira artista que atuou como cantora, cineasta, produtora e compositora. Natural do Rio de Janeiro, nasceu em 21 de fevereiro de 1935, gravando um total de 64 filmes ao longo de sua carreira, muitos deles na Europa. Infelizmente, nos deixou em 9 de outubro de 2013, aos 78 anos, enquanto enfrentava uma batalha contra o câncer de pulmão. Norma viveu seus últimos anos em condições financeiras precárias, dependendo de ajuda. Apenas cerca de 15 pessoas compareceram ao seu velório, sendo que apenas 3 eram do meio artístico. Seu último trabalho na televisão foi no seriado Toma Lá da Cá, entre os anos de 2008 e 2009, pela TV Globo. Maria Vidal foi uma renomada artista que brilhou nos palcos do teatro, no rádio, na TV e no cinema, especialmente em comédias. Natural do Rio de Janeiro, Maria nasceu em 24 de dezembro de 1905. A atriz enfrentava grandes desafios ao cuidar de 40 cães e gatos, enquanto tentava estabelecer um abrigo para animais. No entanto, Maria foi denunciada por seus vizinhos que reclamavam do barulho, levando ao sacrifício de todos eles. A atriz faleceu em 14 de maio de 1963, aos 57 anos, sofrendo com problemas financeiros e profundamente deprimida devido à situação de seus animais.
Maria infelizmente tirou a própria vida e seu último trabalho nas telas foi no filme Sai Dessa Recruta, em 1960, dirigido por Hélio Barroso Neto. Geni Prado teve uma carreira artística marcante, iniciando como atriz de rádio nos anos 40, onde conheceu o comediante Amácio Mazzaropi, com quem fez uma parceria de sucesso na comédia. Nascida em São Paulo no dia 14 de julho de 1918, ela continuou na televisão mesmo após a morte de Mazzaropi, enfrentando dificuldades para se manter na mídia. Infelizmente, Geni nos deixou em 17 de abril de 1998, aos 79 anos, vítima de câncer de mama. Seu último trabalho como atriz foi na novela Uma Esperança no Ar, em 1985, pelo SBT. Mário Guzmão teve uma carreira artística muito sólida, participando de produções teatrais, novelas e seriados na TV. Ele nasceu na Bahia em 20 de janeiro de 1928, no dia dedicado ao grande orixá Ogum, e foi o primeiro negro a se formar na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Mário nos deixou em 20 de novembro de 1996 aos 68 anos, consumido pelo câncer e vivendo na pobreza apesar de todo o sucesso. Seu último trabalho nas telas foi em 1996, no filme Tieta do Agreste, dirigido por Cacá Diegues. Valdir Soriano foi um dos grandes ícones da música brasileira, conhecido por suas canções sobre desilusão amorosa, e sucessos como Tortura de Amor e Eu Não Sou Cachorro Não, marcaram sua carreira. Nascido na Bahia em 13 de maio de 1933, ele chegou a ter várias propriedades no Rio de Janeiro durante seus anos de glória. No entanto, Valdir faleceu em 4 de setembro de 2008, aos 75 anos, devido a um câncer na próstata. Apesar da fama e da fortuna, ele acabou vivendo na pobreza nos últimos anos, pois gastou todo o dinheiro em bebidas e mulheres, deixando sua família sem herança até mesmo para custear seu funeral. Isaura Bruno fez história na TV brasileira ao se tornar a primeira atriz negra protagonista, na novela intitulada O Direito de Nascer, em 1964, na TV Tupi. A atriz nasceu em São Paulo em 23 de janeiro de 1916, e apesar de seu sucesso e participações em outras novelas e filmes, sua carreira acabou em declínio. Isaura infelizmente faleceu em 2 de maio de 1977 aos 61 anos, vítima de um ataque cardíaco, e nos seus últimos anos de vida, trabalhou como doméstica e vendedora de doces para sobreviver na cidade de Campinas, em São Paulo. Rubens Correia foi um renomado ator e diretor, que fundou sua própria companhia teatral em 1959. Além do teatro, ele deixou sua marca no cinema e na televisão, especialmente em telenovelas como Partido Alto, Cananda do Japão, Pantanal e Guerra Sem Fim. O ator nasceu em 23 de janeiro de 1931, era soropositivo e infelizmente faleceu em 22 de janeiro de 1996, aos 64 anos, vítima de complicações relacionadas à doença. Seu declínio financeiro ocorreu após a falência do Banco Econômico, que confiscou todas as suas economias, vivendo o resto de sua vida em condições de pobreza. Calbi Peixoto foi um artista versátil, que começou sua carreira no final dos anos 40. Nascido em Niterói, em 10 de fevereiro de 1931, ele se destacou como um dos grandes nomes da Era de Ouro do rádio no Brasil. O cantor infelizmente faleceu em 15 de maio de 2016, aos 85 anos, vítima de pneumonia. Ao longo de seus 65 anos de carreira, Calbi gravou inúmeros álbuns e acumulou considerável riqueza, porém não deixou nada para sua família no final de sua vida. Henriette Morineux, conhecida como a Madame do Teatro Brasileiro, chegou ao Brasil em 1931 e fez uma série de participações em filmes e novelas, como as obras d'Água Viva, de 1980, e Perdoa-me por me traíres, de 1983. Apesar de seu sucesso, Henriette, que é natural da França, e nascida em 29 de novembro de 1908, infelizmente faleceu em 3 de dezembro de 1990, aos 82 anos. Nos seus últimos dias, a atriz estava empobrecida, sem recursos até mesmo para custear seus remédios e tratamento médico.
Jairo Lourenço, conhecido como um dos galãs da TV Globo, alcançou sucesso em novelas como Vale Tudo, Meu Bem Meu Mal e Malhação. Natural do Paraná e nascido em 16 de fevereiro de 1961, o ator teve a oportunidade de trabalhar ao lado de grandes nomes como Antônio Fagundes e Regina Duarte. Infelizmente, Jairo faleceu em 29 de novembro de 2021, aos 60 anos, vítima de um AVC. Depois de se afastar das telas, ele levou uma vida modesta no Paraná, tendo apenas alguns amigos presentes em seu velório. Ser gay foi considerado um ícone do rock brasileiro, mesmo não alcançando um grande sucesso comercial. Nascido no Rio de Janeiro em 8 de novembro de 1933, ele manteve sua fama ao longo dos anos, chegando a fazer apresentações solo no Festival Rock in Rio 2 em 1991, participando do desfile na São Paulo Fashion Week para a Grife Cavaleira, em 2004, e a ter o seu próprio programa de TV no canal Multishow, em 2011. Infelizmente, Serguei faleceu em 7 de junho de 2019 aos 85 anos, devido à falência múltipla dos órgãos. Ele também foi responsável por criar um templo do rock em Saquarema, recebendo uma verba mensal da prefeitura para mantê-lo, mas enfrentou muitas dificuldades financeiras nos seus últimos anos de vida. O cantor Dino começou sua trajetória artística no final dos anos 50, fazendo parte da dupla Dene e Dino. Nascido em 9 de março de 1942, ele fez uma fortuna durante a era da Jovem Guarda. No entanto, tomou uma decisão desastrosa ao investir todo o seu dinheiro no garimpo de Serra Pelada. Infelizmente, Dino faleceu em 15 de agosto de 1995, aos 53 anos, após gastar toda sua fortuna nesse empreendimento. Nelson Ned foi um cantor de enorme sucesso, vendeu aproximadamente 45 milhões de discos, e foi o primeiro latino a alcançar a marca de 1 milhão de discos vendidos nos Estados Unidos. Ele nasceu em Minas Gerais em 2 de março de 1947, mas infelizmente faleceu em 5 de janeiro de 2014 aos 66 anos, devido a complicações decorrentes de uma pneumonia. Durante o auge de sua carreira, Nelson gastou toda sua fortuna em festas, carros, relacionamentos e drogas ilícitas. Após buscar reabilitação, ele se voltou para a carreira como cantor gospel e alcançou sucesso, recebendo um disco de ouro em seu primeiro lançamento nesse gênero musical. No entanto, uma nova recaída para as drogas o levou a um declínio novamente, e infelizmente veio a sofrer um AVC, que o deixou paralisado e com diversos problemas de saúde. César Macedo foi um ator conhecido por seu sucesso no papel de seu Eugênio em programas humorísticos como A Escolinha do Professor Raimundo, Escolinha do Barulho e Escolinha do Gugu. Nascido em 1935, infelizmente foi diagnosticado com mal de Alzheimer em setembro de 2015, e faleceu em 30 de abril de 2016, aos 81 anos. Apesar de seu sucesso na telinha, Macedo enfrentou um declínio na carreira devido à falta de oportunidades, passando muitos anos em situação financeira precária, recebendo apenas um salário mínimo por mês. Fausto Rocha foi um galã das novelas nos anos 70 e 80, brilhando nas grandes emissoras TV Tupi, TV Globo e Bandeirantes. Ele nasceu em 19 de maio de 1943, mas infelizmente foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. Fausto faleceu em 27 de janeiro de 2001, aos 57 anos de idade, após 4 anos lutando contra a doença. Durante esse período, enfrentou muitas dificuldades financeiras, e apesar de seus amigos famosos terem realizado campanhas e shows para arrecadar fundos para seu tratamento, infelizmente não houve melhora em seu estado de saúde. Hoje fico por aqui, espero que tenham curtido. Deem uma olhada nos outros vídeos do canal que estão aparecendo na tela, acho que vocês vão gostar deles. Não se esqueçam de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Comentem aqui também se acham que esses artistas poderiam ter gerido melhor suas fortunas. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!